Fala galerinha de xadrez, tudo beleza? Certa vez o Emanuel Lasker estava com um amigo dele e eles repararam um senhor lá jogando, apostando, jogando xadrez a dinheiro. Ele jogava com as peças brancas, jogava o Gambito Múzio da abertura do Gambito do Rei, e ele jogava essa posição sem o cavalo da dama. E estava ganhando de todo mundo jogando e apostando dinheiro, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui o Gambito Múzio, ó. E4, E5, vamos ver se eu lembro. F4, peão toma, cavalo, G5, bispo C4, G4 e roque. Tá bom? Esse aqui é o gambito músio do gambito do rei. E ele jogava isso, esse senhor, sem esse cavalo aqui da dama. Então, além de tudo, além de deixar aqui o cavalo de F3, ele jogava sem o cavalo da dama. E estava ganhando de todo mundo, ganhando muito dinheiro lá, realmente. E o Lasker viu aquilo, sem se identificar, encostou lá com o amigo dele, falou: o que, que é isso aí e tal. Aí o cara, tô jogando aí, eu ganho de qualquer pessoa jogando o Gambito Múzio e ainda dando o cavalo da dama aí de vantagem e tal. E o Lasker foi lá, então, e jogou contra aquela pessoa, valendo dinheiro. E ele perdeu, então, uma ou duas partidas ali, valendo dinheiro. E aí ele falou: puxa, realmente isso daí parece ser bastante forte, né? Eu vou jogar agora, eu quero jogar o Gambito Múzio com você sem o cavalo. E valendo dinheiro e tal. E o cara deu risada, né? Falou: pô, você não ganhou nem com tudo que eu te dei, vamos lá, vamos embora, né? E lá foi o Lasker sem se identificar. E ganhou uma, e ganhou duas, e ganhou três, e ganhou várias, e realmente ganhou muito dinheiro ali daquele jogador. E ao final das partidas, né? A hora que o cara já estava totalmente destruído lá, rapelado, né? Ele perguntou pro Lasker: mas o que, que aconteceu? Quem é você? O que, que você fez? Ele falou: olha, na minha opinião, o Gambito Múzio, quando você joga ele sem o cavalo aqui da dama, sem esse cavalo, você tem a vantagem que a torre tem mais liberdade. Em certas posições do Gambito Múzio, esse tempo é vital. O tempo de você ter que perder o tempo jogando o cavalo em B1, em C3, para depois poder jogar, passar a torre. Essa perda de tempo é vital para as brancas. Elas não têm esse tempo. Então o fato de jogar sem esse cavalo é uma vantagem muito grande para as brancas, dando maior liberdade para a torre em momentos vitais. E aí o cara ali ficou, né, admirado ali com o conhecimento do Lasker. E o Lasker foi embora, então, e o amigo dele, passado, né, um tempo, saiu sem se identificar, né? O amigo dele perguntou: é verdade tudo aquilo que você falou, né? Da vantagem, que é bom jogar sem o cavalo, dá mais liberdade pra torre e tal. E ele falou: eu não faço nem ideia do que eu tava falando, eu só tava me divertindo. Mas vamos lá, vamos almoçar, eu pago o almoço pra você. Então, mais uma história interessante aí do Lasker. E vamos dar uma olhada nessa partida aqui. Agora o Lasker, então, ele vai jogar aqui de negras. Ele está jogando contra o Frank James Marshall. Frank James Marshall, a lenda do xadrez americano, ganhou vários torneios fortíssimos. Se eu não me engano, ele chegou a ser o número um lá dos Estados Unidos durante muitos anos. E um dos melhores do mundo, sempre concorrendo aí ao título mundial. E a gente tem essa então, essa aqui é um duelo do match, do Mundial. O Frank James Marshall jogando de brancas contra então o Lasker aqui de negras. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Marshall começa aqui com D4, peão da dama. Temos D5, C4 e E6. Aqui o gambito da dama recusado. A partida seguiu com cavalo C3, cavalo em F6. Bispo G5, bispo em E7. Até aqui lances de desenvolvimento normais. E3, né? Então primeiro as brancas passaram o bispo, agora jogam com E3 para liberarem aqui o outro bispo. Cavalo em E4, oferecendo aqui a possibilidade de trocas. Bispo também E7, dama também E7. Bispo desenvolvendo, normalmente aqui em D3. Esse cavalo está atacado duas vezes pelo cavalo e pelo bispo. Cavalo toma C3, B toma em C3 e agora as brancas têm esses peões dobrados. Mas isso não é um problema, né? Esse peão aqui ele facilmente pode trocar. E agora as brancas também têm uma coluna semi-aberta aqui para jogar, bastante espaço, né? Então tudo bem, tá bastante equilibrada aí a posição. Cavalo D7 foi jogado, cavalo em F3. Ambos agora já podem dar aí os roques, roque, roque. E aqui já um lance interessante, aqui pelo Lasker, né? Bom, aqui vários lances são possíveis, dá para você já tentar uma ruptura aqui com E5, dá para você capturar aqui em C4, dá para jogar quieto aqui com C6, por exemplo. Mas o Lasker vai para uma ideia interessante aqui com torre D8, já desenvolvendo aí a torre numa coluna interessante e mais do que isso, dando essa casa aqui para o cavalo. Seria bastante interessante ter esse cavalo aqui em F8, uma vez que as brancas
estão ameaçando ataques aqui na ala do rei. O cavalo é a melhor peça defensiva ali para ficar pertinho do rei, né? Ela defende muitas casas importantes aí. Então torre D8. A dama C2, e agora fazendo uma pressão em H7, o cavalo então vai para F8, tá tudo seguro aí na ala do rei. Dá para ele jogar agora, pro Lasker jogar na ala da dama. Cavalo em E5 foi jogado, e agora sim, C5, imediatamente então com a ala do rei estabilizada, partindo para uma ruptura aí na ala da dama. C5, torre de A em B1, a dama C7 foi jogado, e dama C7 faz uma pressão aqui em E5, né? Se agora o peão capturar, tá caindo em E5. Essa dama também fica com mais possibilidade de jogo, né? E também apoia aqui o peão de C5, claro. Dama B3 foi jogado, B6, e agora para poder aqui abrir para esse bispo também poder jogar, C toma D5, E toma D5, dama em A4, bispo B7, dama volta para D1, torre aqui em D6, e o Lasker já faz a belíssima subida de torre aí, né? Vai levar aí já peças para um possível ataque. A dama G4 foi jogado, e aqui o Marshall, jogador experiente, fortíssimo, também vai levando suas peças aí para um ataque. A torre em E8 foi jogado, dama G3, e agora não é muito gostoso você ficar com essa torre aí nessa mesma diagonal da dama, meio que cravada, no futuro pode ter problema. Então é bom tirar essa torre daqui. A torre de D em E6 foi jogado, bispo em F5 atacando a torre volta agora para E7, essa subida da torre não deu muito certo por hora, teve que dar uma recuadinha, mas tudo bem. Posição bastante equilibrada, F4, aqui o Marshall expandindo então na ala do rei, F4 dá possibilidades para a torre poder subir no futuro. Bispo C8 foi jogado, propondo aí a troca dos bispos de casas claras. Bispo toma, torre toma, e agora dama em F3, fazendo uma pressão aqui nesse peão central de D5, dama D6 defendendo. Torre de F em C1, a torre de E em C7, então aí brigando pela coluna C. H3, H6, os lances profiláticos aí da posição, rei H2, cavalo aqui para H7, esse cavalo quer vir para F6, dama em H5, e aqui o Marshall faz o começo de uma armadilha aqui contra o Lasker, né? O Lasker joga o lance natural da posição cavalo F6 e o lance jogado foi dama F5. E por que isso aqui é uma armadilha aqui pelo Marshall? Porque agora parece, né, que depois de C toma D4, E toma D4, parece que está caindo aqui. Foi assim que continuou a partida. Parece que as negras podem capturar agora um peão em C3. Você capturaria esse peão nessa posição? A título de exercício, vale até a pena você pausar o vídeo e calcular o que as brancas poderiam jogar, né? Será que vale a pena capturar esse peão de C3? Você capturaria isso numa partida? Vale a pena esse exercício, tá bom? E aqui então foi uma armadilha colocada pelo Marshall. O Lasker não cai nessa armadilha. Por quê? Se por acaso ele captura aqui em C3, as brancas têm um lance muito bacana aqui, que seria o lance dama toma aqui. Eu espero que você tenha encontrado essa continuação. Dama toma C8, cheque. E depois de torre toma C8, torre toma C8, cheque. Rei H7. E qual é a continuação aqui das brancas? Como é que as brancas podem vencer nessa posição? Seria o lance torre aqui, olha que bacana. Torre H8, cheque. O rei não tem para onde ir. Essa casa aqui está tomada pelo cavalo. Seria obrigado a capturar a torre. E aí cavalo toma F7. Dando um belíssimo de um duplo. E as brancas terminariam aí com uma torre a mais na posição. E a vitória com certeza, né? Então uma armadilha bem perigosa aí, bem ardilosa aí do Marshall. Então depois de E toma aqui em D4. O Lasker não capturou aqui em C3. E ele mesmo prepara uma armadilha aqui para o Marshall. Olha que legal. Ele joga o lance cavalo em E4. E permite então uma combinação aqui do Marshall, que seria cavalo toma aqui em F7, ó. Aí você fala, bom, mas aí a torre captura. O problema é que a outra torre está caindo aqui, olha só, né? A torre estaria desprotegida. Mas essa é exatamente a ideia do Lasker. Olha só, não dá pra... Aqui é um mais malandro do que o outro, né? Olha que legal. Cavalo F7 então foi jogado e aqui o Marshall cai nessa armadilha do Lasker e a gente vai ver por que é armadilha. Torre toma em F7. Dama toma aqui em C8, cheque, e agora parece então que as brancas ganharam material e estão se saindo muito bem. Mas depois de torre F8, a dama está atacada, e agora esse peão aqui está atacado duas vezes, né? Esse peão de F4. E são muitas peças realmente se direcionando aí para um ataque ao rei adversário. Uma dama, uma torre e um cavalo. A gente sabe que o cavalo ele é muito perigoso nos ataques aí ao rei, né? As torres não são peças muito boas defensivas, não são as peças defensivas ideais, né?
Um bispo pode defender melhor do que uma torre, um cavalo defende melhor do que uma torre. Então é uma posição bastante interessante aqui, a armadilha do Lasker. A dama está atacada, a partida aqui segue com dama B7, dama toma F4, cheque, rei G1, dama E3, cheque, rei H2, dama G3, cheque, apoiada pelo cavalo, a rei G1, e aqui o lance cavalo D2. Lance bastante bonito, tá atacando a torre, claro, ao mesmo tempo tá permitindo aqui que as brancas capturem esse peão com cheque, né? E é exatamente como a partida continua. O Marshall captura aqui em D5 cheque, rei H8, não tem mais cheque. E aqui as negras estão ameaçando coisas terríveis aqui, né? Então, por exemplo, né, se tentar salvar a torre aqui com torre A1, não foi o lance jogado na partida, mas cavalo em F3 seria realmente um lance perigosíssimo, né? Aqui o peão está cravado, não pode capturar, e aí provavelmente teria que sacrificar aqui a dama, né? Se jogasse um lance como cavalo em F1, daria até para jogar aqui cavalo toma D4 aqui com cheque, ó, abrindo um cheque descoberto, e a posição começa a colapsar, né? Por exemplo, essa sequência aqui ela é matadora, né? Aqui com cavalo G5, por exemplo, a rei G1, a tomaria aqui em H3, bonito, né? Bonita sequência. A rei H1, cavalo aqui em F2, a rei G1, cavalo aqui em G4. A gente vê que esse cavalo aí vai fazendo a festa. E aqui a ameaça imediata aqui é de dama checkmate. E se a dama defendesse, simplesmente dama aqui em F2, a sequência é totalmente forçada, né? E depois de rei H1, o lance dama em F4. E as brancas não conseguem defender essa posição. Por exemplo, torre aqui em E1, cavalo F6, e agora a ameaça é de dama cheque, torre cheque, e a dama também está ameaçada, né? Aqui não tem muito o que fazer, por exemplo, dama H2, simplesmente torre H4, e perderia a dama, e as pretas estão vitoriosas nessa continuação, né, pessoal? Então, interessante, né? Depois de rei H8 aqui, então, olha que posição perigosa, não dá para as brancas quererem jogar o lance torre A1, tá? O lance jogado foi rei H1, então tirando aqui o rei da cravada, né, para o cavalo não poder jogar em F3. Mas de qualquer forma, aqui o Lasker continua com o cavalo F3 e agora ameaçando dama H2 com checkmate. O rei não tem para onde se mexer agora, não tem o que fazer, né? Se capturar de dama, vai perder a dama. Então a partida continuou com o peão, toma aqui em F3. E aqui o Lasker está com uma torre a menos, né? Vamos ver se isso daqui tem continuação, né? A partida segue com dama toma em H3 cheque, rei G1, dama G3 cheque, rei H1. E aqui, claro, se o Lasker quiser, ele fica já repetindo aqui esses cheques aí. 3 repetições seria empate, né? Um empate forçado aí, né? O rei não poderia vir aqui para F1, né? Aqui seria suicídio, né? Dama toma em F3. E aqui seria obrigado a perder a dama. E aqui com esses dois peões passados perigosos aqui nessa coluna, as brancas não segurariam essa posição não, tá? Então aqui o melhor que as brancas poderiam fazer, se ele continuasse dando cheques, seria realmente aceitar o empate. Mas aqui o Lasker não está muito interessado no empate não, mesmo com uma torre a menos, ele faz o bravíssimo lance torre F4, ameaçando torre H4 checkmate, permitindo aqui a entrada da dama com cheque, o rei está exposto. A partida segue com dama D8 cheque, rei H7 e não tem mais cheque, né? Agora realmente a ameaça é vir para H4. Não é mais checkmate, afinal de contas a dama está segurando essa casa, mas vai ser obrigada a perder a dama, né? A partida segue aqui com torre F1. E esse então é um lance perdedor aqui pelo Marshall. Aqui na tentativa dele manter a vantagem, na tentativa dele segurar essa vantagem de uma torre a mais, o Marshall faz um lance precipitado, talvez, um lance incorreto. Aqui alguns lances podem empatar, tá? Tentar empatar, né? Por exemplo, torre B2 aqui seria um lance ok na posição, deixando aqui em F3, por exemplo, dama toma F3, a torre cobriria agora aqui em G2. E depois de dama E4, dando apoio aqui para a torre entrar em H4, possivelmente aqui torre C2, torre H4, cheque, dama toma em H4, dama toma em H4, cheque, rei G1, dama E1 e rei H2, provavelmente uma posição empatada, a não ser que as negras quiserem realmente com muita audácia aqui tentar alguma estratégia com algum peão passado. Tem que tomar cuidado que as brancas também têm possibilidade de subir com esse peão passado, né? Mas pelo menos o empate aqui estaria garantido, né? Seria uma continuação melhor aí para o Marshall. Mas depois então de torre F1 aqui na posição, agora provavelmente o Marshall jogou esse lance pensando que depois de torre cheque, né? Pensando que nessa continuação, né? E essa continuação seria provavelmente uma continuação empatada, né? 2 torres aí para uma dama.
4 peões aqui, sendo que a gente tem possibilidades de um peão passado e tudo mais, seria provavelmente uma posição empatada. Provavelmente foi esse a sequência aqui que o Marshall enxergou, mas o lance jogado aqui pelo Lasker não foi torre aqui em H4, ele mesmo com uma torre a menos continua jogando ativo aqui, com torre F5, e agora ameaçando então a torre dar o checkmate aqui em H5. Dama E8 foi jogado segurando então essa casa de H5, mas aqui o Lasker faz um lance e o Marshall abandona. Se você quiser pausar o vídeo, encontrar então o lance vencedor aqui jogado pelo Lasker, vale a pena, tá bom? Uma sequência aí arrematadora aqui, tá bom? E o lance jogado então foi o lance dama aqui em H4, cheque, e nessa posição o Marshall abandonou. Aqui a sequência de mate forçado, tanto faz para onde o rei for, a torre vai vir aqui para G5 e será checkmate, né? Olha só essa posição aqui, ó, onde as próprias peças estariam tirando possibilidades aqui do rei fugir nas casas claras, e a dama está cortando aqui essa casa, né? E aqui então o rei estaria numa posição de checkmate, tá bom? Então por isso que depois aí de dama H4, o Marshall abandonou a partida. Uma belíssima partida, uma das partidas mais belas aí do match. Esse match terminou vitória para o Lasker, se eu não me engano, foi coisa aí de 10,5 a 3,5. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Vamos ver se eu tenho aqui alguma informação sobre isso. Foi 8-7? Não, 8 vitórias. Foram 8 vitórias aqui pro Lasker, nenhuma derrota e 7 empates, tá bom? Então 11,5 a 3,5, tá bom? Foi 11,5 a 3,5 sem nenhuma derrota aí o Lasker contra o Marshall, que é uma lenda do xadrez americano. Bacana, né? Muito bacana essa partida. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência. Um grande abraço aí para todos vocês, pessoal, e até a próxima. Valeu!